primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é um débito lá da primeira aula. Na primeira aula a gente teve o algoritmo de Karatsuba para multiplicação de inteiros, sendo n o número de dígitos, né, o número de algarismos do nosso problema. A gente tinha a seguinte recorrência, olha. T de n ia ser igual a 3. Por que 3? Porque o algoritmo de Karatsuba usava aquele truque de Gauss para só precisar de 3 chamadas recursivas. Então era T de n era igual a 3, T de n sobre 2, ele quebrava o número, lembrando vocês, entre os algarismos mais significativos e os menos significativos. Então ele resolvia o problema em função de uma multiplicação de inteiros que tinham metade do número de dígitos, por isso n sobre 2, e ele fazia 3 chamadas recursivas. E o trabalho local era linear, tá? Então era C vezes N. Então vamos lá. Quanto que vale o A, quanto que vale o B e quanto que vale o C nesse caso? A vai ser igual 3, né? É esse cara aqui. B vai ser igual 2. E C não interessa, né? Como a gente viu, o C sempre acaba absorvido, o D vale 1, esse 1zinho escondido aqui. Antes da gente resolver, deixa eu só lembrar mais uma coisa. Lá na primeira aula, a gente não resolveu isso, eu deixei para quando a gente tivesse teorema mestre, porque fazer por substituição, isso aqui dá bastante dor de cabeça. Mas a gente resolveu um algoritmo de divisão e conquista mais simples, que tinha 4 chamadas recursivas, e a gente chegou à conclusão que ele dava n ao quadrado, né? Foi bem decepcionante, porque era já o que o algoritmo básico tinha. Então a gente ficou com aquela intuição de, opa, se esse cara precisa de uma chamada a menos, o crescimento da árvore de recursão dele deve ser menor. A redução do subproblema é a mesma, o trabalho local é o mesmo, a menos de uma constante, mas eu tenho uma árvore que cresce mais devagar. Então esse cara deve dar melhor do que n quadrado. Vamos ver se isso se confirma. Então eu vou ter aqui que A, que é igual a 3... Como que ela se compara com B elevado a D? Isso aqui é maior do que 2 elevado a 1, que é B elevado a D. Então eu sano uma dívida lá da primeira aula e também do início dessa aula, que tinha me pedido um caso 3, A maior do que B elevado a D. Estamos nesse caso. Então A maior do que B elevado a D. Caso 3, Q de N vai ser igual a Ozão, né? Ele vai ser limitado superiormente por uma constante, vezes N elevado a log de A na base B. A é 3, B é 2, e isso aqui vai ser aproximadamente, eu tinha deixado anotado aqui, deixa eu ver, aproximadamente N Ozão, né, no caso de N, elevado a 1,585. Tá? Quer dizer, não é linear, né, isso aqui ainda é um expoente significativo, né, obviamente não é N elevado a 1, mas é bem melhor do que N ao quadrado, que era o melhor que a gente tinha antes. Então, se confirmou a nossa ideia, né? Olha, o algoritmo de Karatsuba, ao fazer só 3 chamadas recursivas, conseguiu derrubar o trabalho total que ele realiza do ponto de vista assintótico. Ele não vai ser vantajoso para números pequenos, porque ele faz muito mais dor de cabeça ali para manipular as coisas, mas para números grandes, ele faz multiplicação de inteiros realmente grandes em menor tempo. Tá? Então, isso foi lá da primeira aula. Aqui foi, no caso, referência ao Karatsuba, né? Só para deixar aqui. Veja que isso vale para qualquer algoritmo que tenha essa recorrência, mas só para a gente conectar as coisas, é uma recorrência que corresponde ao trabalho do Karatsuba. O próximo aqui vai ser a recorrência que a gente já sabe resolver no caso, tanto do par mais próximo quanto do merge sort. Lembra que a gente viu na última aula, o algoritmo de divisão e conquista para encontrar o par mais próximo acaba tendo a recorrência igual ao do merge sort. Então eu vou colocar aqui só para, de novo, para inspirar aqui, o merge sort ou par mais próximo. T de N é igual aqui, são 2 subproblemas. Cada subproblema tem tamanho N sobre 2 e o trabalho fora da recorrência é constante. Tá?
é uma constante vezes n, é linear fora da recorrência. Tá? Porque o intercalo é linear e o par mais próximo dividido também é linear, lembrando dos dois algoritmos. Nesse caso, vamos lá de novo. Quem que é o A? Quem que é o B? Quem que é o D? A igual a 2, né? B igual a quanto? Obrigado. E C não, perdão. É muito tentador, gente. É A, B, tem que ficar pulando. D igual a 1, né? Que é aquele 1 escondidinho ali. Nesse caso, a gente tem que A, que é 2, é igual a 2 elevado a 1, que é o nosso B elevado a D. Portanto, caso 1, T de N vai ser Ozão de N elevado a D, no caso N, né, N elevado a 1, vezes log de N. Que é o que a gente já sabia, né? O merge sort N log N, a gente resolveu a árvore de recursão especificamente para ele. Assim como a que eu fiz no começo, né, para a busca binária. No caso lá deu só log, porque o trabalho local era uma constante, né, e o número de chamadas recursivas era apenas 1. Mas também foi caso 1, lá no começo da aula. Então, esse aqui foi caso 3, esse aqui foi caso 1. Caso 2, eu coloquei aquela no início da aula, porque como eu falei, é o que é mais raro aparecer. Então, eu coloquei aquela recorrência no início. Eu vou falar de mais um, que não vai cair no caso 1, no caso 2, perdão, já adianto, que é o algoritmo de multiplicação de matrizes de Strassen, tá? Que é um tema que às vezes eu dou, às vezes eu não dou, tem exemplos que não são os meus favoritos, então depende, eu foco mais uma coisa ou em outra no curso. O algoritmo de multiplicação de matrizes de Strassen, só para falar brevemente dele, dá para fazer um paralelo com o Karatsuba. Ele é um algoritmo de multiplicação de matrizes tradicional, é n ao cubo, né? Porque eu tenho que pegar cada linha, cada coluna, né, e multiplicar, e custa da ordem de n para multiplicar, né, porque tem que termo a termo e tal. Basicamente, dá para pensar assim, se eu estiver multiplicando matrizes quadradas, só para simplificar, né, tem n linhas e n colunas, eu tenho que preencher n quadrado posições, só que para preencher cada posição me custa linear, porque é uma linha vezes uma coluna ali. Então é n ao cubo, esse cara. Assim como multiplicação de inteiros, multiplicação de matrizes, eu diria até mais, né? Multiplicação de matrizes é super importante para um monte de cálculo computacional, né? Um monte de coisa que está mapeada ali no computador, de computação gráfica e inteligência artificial, precisa ficar fazendo muitas multiplicações de matrizes. Então o algoritmo de Strassen é um algoritmo de divisão e conquista para resolver esse problema. Só que, assim como o algoritmo de Karatsuba, se você faz uma divisão e conquista simples, você fica com tantas chamadas recursivas que ele acaba dando n ao cubo do mesmo jeito. É o mesmo problema lá. Então ele precisa do equivalente a um truque de Gauss. O negócio é que, assim, se com 3 números o Karatsuba teve que fazer aquela sacadinha para como que eu componho um número a partir de outras chamadas recursivas que a gente viu lá, assim, o Strassen teve que... Eu imagino que ele suou muito, gente. Porque ele encontrou um conjunto de 7 matrizes, de 7 submatrizes, 7 produtos de matrizes menores, que permitia ele recompor a matriz inteira. Então ele, ao invés de fazer 8 chamadas recursivas, que seria o que eu precisaria lá se eu fizesse a divisão pura, ele consegue com 7 e daí dá um resultado melhor. O motivo de eu não ser tão ávido para apresentar ele, então por isso eu estou falando por cima, é que, em geral, eu gosto de fazer engenharia reversa com vocês, né? Até no Teorema Mestre a gente mostra por que ele vale, de onde que ele vem, né? No par mais próximo a gente faz o que não funciona, depois a gente vai melhorando. Eu não consigo fazer engenharia reversa do Strassen. É assim, o truque de Gauss a gente conseguiu, né? Olha aqui, olha ali. O Strassen é só assim, ele suou, provavelmente por anos, eu não sei, mas dá a impressão, até que ele achou as 7 matrizes, sabe? Eu não consigo reconstruir e falar, olha, você devia aqui. Não faço ideia. Então, é meio sem graça, porque tem nas notas de aula, talvez eu tenha vídeo aula, vejam lá no site, se tiverem curiosidade, mas é basicamente, olha, essas matrizes, elas permitem recompor o negócio, e daí você faz a recursão com ela. Então, foi brevemente, para não dizer que não falei dele, é um algoritmo super importante, mas é um algoritmo muito árido, assim, não tem como, não sei pelo menos tirar grandes ideias dele, mas dá pra gente resolver a recorrência dele. A recorrência dele é T de N igual a 7
né, porque são 7 chamadas recursivas. Eu acho que é t de n sobre 2, porque a matriz é quadrada, né? Então cada matriz é 1/4 da original, mas quer dizer, ela tem metade das linhas, metade das colunas. Deixa eu confirmar a recorrência para não falar bobagem. Isso. E o trabalho local dele é quadrático, mais C vezes N ao quadrado. Tá? Então acreditem, isso aqui representa o trabalho, a recorrência do Strassen. E a gente vai lá. Então, quem que é o A? Quem que é o A? 7, né? Quem que é o B? Eu percebo que eu preciso achar algum exemplo bonitinho que o B não seja 2, né? Tá ficando chato isso. E o D, olha aí, falei certo? 2 também, obrigado. Então, com isso a gente tem que A, que é igual a 7, é maior do que 2 ao quadrado, que é o meu B elevado a D. Então nós temos, caso 3 de novo, né? A maior do que B elevado a D. A gente vai ter que T de N é igual a Ozão de N elevado a log de 7 na base 2, né? Log de A na base B, que é aproximadamente, deixa eu colar aqui que eu não lembro os valores dos logs, aproximadamente O de N elevado a 2,81. Tá? Que pode não parecer tão feliz quanto vocês imaginam, né? Certamente podia ser melhor, mas vejam que é um problema que ele está capturado ali entre o n quadrado e n ao cubo. Tá? Não tem experiência de fazer menos do que isso, porque só para ler as duas matrizes da entrada, elas têm n quadrado posições. Né? Se a gente parar para pensar a multiplicação de matrizes, isso não é tão ruim quanto parece. Tá? Porque pensa, eu acho que vale... Não estamos estourando tempo, excepcionalmente, então deixa eu só comentar que às vezes a gente dá a resposta muito automaticamente em função do n. Não tem nada de errado com isso, mas é sempre bom a semântica, saber o que aquilo representa. No caso de um merge sort, o n é uma boa medida da entrada, porque o n é o número de elementos. Se cada elemento gasta um número fixo de bits, ele é uma boa medida, menos de uma constante, está medindo certinho o tamanho da entrada. Né? Mas nem sempre o n vai capturar completamente a minha entrada. Exemplo, lá em algoritmos em grafos que a gente viu em AED2, era relevante o número de vértices, que eu chamava de n, e o número de arestas. Né? Eu podia ter dois grafos que tinham o mesmo número de vértices, mas variavam muito no número de arestas. Então, é importante lembrar que a eficiência do algoritmo é em função do tamanho da entrada. O n, em alguns casos, captura totalmente o tamanho da entrada, em outros parcialmente, como é o caso dos grafos, né? Saber o número de arestas é relevante. E em outros, ele captura alguma coisa relacionada com o tamanho da entrada. Que é o caso aqui. O tamanho da minha entrada é n quadrado. Porque minhas matrizes têm tamanho n quadrado. Elas têm n quadrado de posições se o n é o número de linhas. Né? Eu poderia falar que o n é o tamanho da matriz, mas eu tinha que falar que ela tinha raiz de n linhas. Ficar trabalhando com raiz quadrada ia ser chato. Né? Então é mais conveniente escrever a recorrência em função do n, mas é importante lembrar, olha, só para ler a minha entrada eu já tenho que pagar n quadrado. Então eu não tenho esperança de um algoritmo de multiplicação de matrizes que gasta menos do que isso. Faz sentido? Pensando assim, então, olha, o mínimo que dá para esperar é n quadrado, o algoritmo straightforward, né, que segue a regrinha lá, linha com coluna e tal, é n ao cubo, e ele conseguiu algo abaixo desse n ao cubo, né, entre o 2 e o 3, entre o 2, que é o melhor que dá, e o 3. Tá? Então, é um ganho significativo, e se a gente colocar números grandes aqui, a gente vai ver que 2,81 diverge significativamente do 2 ao cubo se o n for grande o bastante, significando um impacto prático mesmo disso aí. Tá? Sempre para n grande, para n pequeno não resolve. Né? O algoritmo de divisão e conquista ele sempre tem um custo um pouquinho maior por causa das chamadas recursivas, né? No mínimo por causa disso. Né? Então é para número grande que vai compensar. Tá? Gente, acho que é isso, só ver se tem algum quiz que eu esqueci. Mas não, acho que é isso. Alguma dúvida sobre o Teorema Mestre ou qualquer ponto da aula? Em geral, se eu vou cobrar Teorema Mestre, eu enuncio ele para vocês, tá? Eu realmente não vejo o valor em ficar decorando ele. Mas eu acho que realmente tem um aprendizado
para se ter sobre algoritmos recursivos no geral, algoritmos de divisão e conquista no geral, ao entender o teorema mestre. Tá? Então, embora eu não vá cobrar a demonstração, vejam que, no fundo, o que a gente fez, pensem dessa forma, tá? Só para a gente fechar. A gente resolveu uma árvore de recursão para qualquer algoritmo de divisão e conquista que existe. Né? Quando a gente resolveu em função de A, B, C e D, a gente resolveu para qualquer um, pelo menos para os homogêneos. Né? Tem algoritmo de divisão e conquista que não garante divisão exatamente na metade. A gente vai ver um exemplo na próxima aula. Mas para os que garantem, a gente resolveu recorrência para todos eles. Tá? Então é isso. Valeu, pessoal.